Visita altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Evangelho. É o capítulo 10. Bem-aventurados os que são mansos. Não, bem-aventurados os que são misericordiosos. Eu estou sem meu óculos. É o item 18. Amigos, queridos amigos, sede severo convosco, e indulgente para as fraquezas dos outros. Esta é uma prática da santa caridade, que ainda muito poucas pessoas respeitam. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos ao Espírito Luiz que nos ajude a entender o Evangelho, pedimos aos guias e trabalhadores do SEAP, ao seu altivo, ao Espírito Maria de Lourdes, às irmãs queridas. Peço entendimento das palavras que aqui for lida. Peço por nós encarnados, peço pelos desencarnados, peço pelos ouvintes. Peço a Ti, Jesus, peço a nossa Mãe Maria, mas eu peço em nome de Deus, permissão para iniciar esse estudo. Que assim seja. Eu acho que está muito alto, Pri, esse negócio aqui. Tá pum, pum, pum. Então, nós vamos tentar entender aqui o Evangelho até o professor chegar, né? Que ele está chegando por aí. Primeira frase ali em cima assim: bem-aventurados que são misericordiosos. Aí esse estudo, ele diz, bem-aventurados que são misericordiosos. Será que nós somos misericordiosos? O que vocês acham? Tem alguém misericordioso aí? Hã? Tem? Aí nós temos que nos avaliar, né? Pensar nos atos, nos nossos atos, para ver se nós somos misericordiosos. Nós sabemos que Deus é um Pai de amor e de misericórdia, né? Isso todo mundo sabe. Mas nós também, aqui pelo Evangelho, nós também temos que ser misericordiosos. Aí vão o item 18. Queridos amigos, sede severos convosco, e indulgente para as fraquezas dos outros. Está entendendo essas palavras? Esta é uma prática da santa caridade, que ainda muito poucas pessoas respeitam. Aí ele diz, deixa eu ver quem é esse mensageiro. É um bispo que fala nessa mensagem. Ele diz assim: queridos amigos, sede severo convosco. Aí vocês falam assim: o que é ser severo convosco? Será que a gente sabe o que é severo convosco? Que nós sabemos ser severo com o outro, né? Fulano, você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar.
E aí, será que nós somos severos conosco mesmo? Que a gente cobra os outros, né? Isso. Isso, para os ouvintes, a nossa irmã aqui disse que muitas das vezes a gente corrige os outros e deixa os nossos erros, sabendo que a gente são errado. Então, aqui no estudo do Evangelho, o nosso irmão aqui, o bispo, ele deixa essa mensagem dizendo: queridos amigos, sede severos convosco. E esse severo convosco é a gente analisar o que a gente faz, se a gente anda seguindo a lei certinho, seguindo o Evangelho certinho. A gente ser severo com os nossos próprios atos que a gente faz, se tá, o que nós fazemos, se está certo ou se está errado. Sempre nós temos que fazer essa avaliação com o nosso eu, ontem eu estava dialogando com um amigo e falei para ele falando assim, que todos os dias a gente tem uma irmã que vem e pede R$3, 2, e essa irmã, ela tem os vícios dela. E aí eu estava falando para ele que eu estou aprendendo com ela. Ela está me ensinando muita coisa. É que nosso professor está chegando. Então, aqui. Aí eu estou tentando fazer isso, ser severo comigo. Eu falei assim, por que eu tenho que corrigir ela nisso e nisso? Sei lá o que eu fiz na vida passada. Então, não é hoje que ela vai mudar. Então, nós temos que abraçá-lo, não, você não está incentivando o vício dela? Não, não estou incentivando o vício dela. Vamos continuar. Ele continua falando aqui do perdão. A misericórdia, que nós vimos bem semana passada. Todos vós tendes más tendências para vencer, defeitos para corrigir, hábitos para modificar. Todos vós tendes um fardo mais ou menos pesado, do qual vos deveis livrar, para conseguir alcançar o alto da montanha do progresso. Por que então sois tão clarividentes para com o próximo e tão cegos para vós mesmos? Quando deixareis de perceber a palhinha que fere o olho do vosso irmão, sem ver no vosso a trave que vos cega e faz caminhar de queda em queda? Acreditai em vossos irmãos, os espíritos. Então, o que os espíritos estão dizendo para a gente? Que a gente tem muita coisa para vencer dentro da gente, é ou não é? Que a gente tem muito defeito, muitos maus hábitos para nos modificar. E a gente tem que cuidar da gente, cuidar dos nossos maus hábitos, cuidar dos nossos defeitos, em vez de ficar olhando o defeito dos outros. Foi que nós falamos bem isso na semana passada. Todo homem bastante orgulhoso para se julgar superior aos seus irmãos, encarnados,
em virtudes e em méritos, é insensato e culpado, e Deus punirá no dia de sua justiça. Porque todo mundo tem defeitos para corrigir. É só parar para pensar. Só para pensar um pouquinho, olhar para dentro de si, ver o que pensa, o que sente, o que fala, e corrigir isso. E corrigir. Senão, a gente entra e sai da vida do mesmo jeito. A verdadeira característica da caridade é a modéstia e a humildade, que consiste em ver os defeitos dos outros apenas superficialmente, procurando destacar o que tem de bom e virtuoso. Porquanto, se o coração humano é um abismo de corrupção, sempre existe em algumas das suas partes mais secretas o germe de bons sentimentos, centelha viva da essência espiritual. Na verdade, o que ele está dizendo é que todos nós temos algo de bom dentro da gente, apesar dos nossos defeitos. Então, aquele que a gente está olhando o defeito do outro, ele também tem algo de bom. Todo mundo tem. Todos vocês são mães aqui. Todos vocês têm amor de mãe. Quem não é mãe é pai. Quem não é pai é filho. Quem não é filho é avó, é avô. Filho todo mundo é, né? Não tem como não é filho. Então, vocês têm esse sentimento filial, esse amor maternal. Olha que coisa boa que vocês têm dentro de vocês. Peguei uma virtude, mas vocês têm muitas outras virtudes, todos nós temos. Vocês vieram para cá, estão estudando, estão olhando, não gostam de falar, vocês têm vergonha de falar, de perguntar, mas estão vindo, estão se esforçando, estão ouvindo aqui, e tenho certeza que ao longo desses anos, tem gente que está conosco aqui desde o início, da primeira semana, já se vão aí 6 anos e meio, já modificaram muita coisa, já deixaram alguns defeitos de lado e já desenvolveram virtudes. É ou não é, Luzia? Você não está melhor, Luzia? Com certeza, é o que ela respondeu. Com certeza. Como eu já estou melhor. A Dilane melhorou? Vamos olhar só o lado bom dela. Ela melhorou nesses anos? Esse silêncio de vocês, hein? Vocês estão vendo defeito que não era para ver. Em todo mundo melhora. A gente caminha, a gente vai ouvindo, a gente vai raciocinando, vai meditando em torno desses conceitos. E é um processo. O processo demora. O processo não é de uma hora para outra. Ninguém vai sair anjo daqui. Vocês não vão sair daqui, nem eu, ninguém de nós, e ir lá virar anjinho. Mas a gente pode sair bem melhor do que quando aqui chegou. É só a gente olhar para a gente e se analisar. Só fazer isso e corrigir. E corrigir. Quando tiver errado, procurar corrigir. E quando for coisa boa, ampliar. Ampliar. Cadê a Carolina, Sandra? Pois é, a hora de vir agora, a hora que a gente tem para melhorar, ouvir o Evangelho. Pois é, não pode deixar de vir, ainda mais quem ontem foi tratado espiritualmente aqui através do espaço. Aqui a gente continua sendo tratado espiritualmente, através do estudo, da reflexão. O Espiritismo, doutrina bendita e consoladora, felizes os que te conhecem
e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. Eu gosto muito dessa frase. Olha, doutrina espírita, bendita e consoladora. Ela consola e ela é bendita. Por quê? Porque faz a gente se sentir melhor, se sentir mais feliz. Aí ele ainda coloca, complementa: felizes os que te conhecem e tiram proveito dos salutares ensinamentos dos Espíritos do Senhor. A doutrina espírita é uma coisa. Os espíritas são pessoas que buscam se melhorar. A doutrina espírita é perfeita, ela é perfeita. Por que ela é perfeita? Porque Kardec disse que quando a gente encontrar alguma imperfeição que a ciência comprove, a gente fica com a ciência, a gente deixa o conceito do lado. Então ela está sempre atualizada. Sempre atualizada. Ela está sempre atualizada. Ela está sempre atualizada. Ela não vai se desatualizar nunca. Se a ciência comprovar, olha, não existe espírito, está aqui, acabou, não existe mais nada. Aí é a ciência que está obsediada, né? Porque a gente já comprovou que a doutrina diz que os espíritos, nós somos espíritos, e que os espíritos existem. A ciência, ela tem que caminhar ao lado das questões morais. O dia que ela fizer isso, o homem vai dar um salto enorme na sua evolução. Como isso já é um fato, jamais ela vai dizer que os espíritos não existem. Pode alguma coisa ela analisar de maneira diferente. E a gente fica com a ciência. Porém, até hoje nada foi comprovado contra a doutrina espírita, nada. E tudo que a gente fala vem através de fatos, através da mediunidade, através do Evangelho de Jesus. E é um caminho para a nossa felicidade. Não é o único, mas é um caminho, é um atalho muito grande, porque ela só trata dos valores morais. E os valores morais a gente encontra em todas as religiões, qualquer lugar, fora mesmo. Então está mandando a gente se corrigir, está orientando para a gente ser melhor, para a gente não ficar falando mal dos outros, para a gente ser misericordioso, para a gente... Isso já não faz bem nessa vida? Fará muito mais coisas em nossas almas quando a gente desencarnar. Para tais pessoas, o caminho está iluminado e em todo o seu percurso eles podem ler estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. Caridade prática, caridade do coração, caridade para o próximo como para si mesmo. Que doutrina é essa que diz para a gente ter caridade prática? É colocar em prática o amor. É colocar em prática o amor. Isso é a caridade prática. A caridade é o amor em movimento. A caridade é o amor em ação. Então, olha o que ele está dizendo. Doutrina espírita, que nos indica o caminho, o percurso. E o caminho para chegar ao progresso, para chegar à felicidade é a caridade prática. Botar em prática a caridade. A caridade para o próximo.
como para si mesmo. Está pedindo para a gente ter amor ao próximo, como temos a nós mesmos, fazer ao outro o que gostaríamos que fizesse a nós. Caridade do coração, caridade para com o próximo, para com si mesmo. Em uma palavra, caridade para todos e amor a Deus acima de todas as coisas. Porque o amor a Deus resume todos os deveres, porquanto é impossível amar realmente a Deus sem praticar a caridade da qual Ele faz uma lei para todas as criaturas. Olha o que o Espírito está dizendo. Esse Espírito, chamado, acho que é Dufresne que lê, não sei, eu não sei a pronúncia francesa, Dufresne, que se escreve, eu acho que é Dufresne. Dufresne, não sei. Cadê? Bispo de Nevers. O que importa é o que ele está dizendo aqui, né? O nome é o que menos importa. Ele está dizendo que a gente deve amar um ao outro, porque a gente não consegue amar a Deus sem amar o próximo. Eu tenho raiva, eu faço a guerra, eu destruo, mas eu tenho fé, eu vou para a igreja, eu vou para o centro espírita, eu vou fazer a minha prece. Não é compatível isso com a fé em Deus, com a crença em Deus. Porque só tem um caminho para chegar a Deus, que é o próximo. É o próximo. Então eu não consigo amar a Deus se eu não amo o próximo. Eu não amo o próximo se eu não amo a mim mesmo. Então eu tenho que me amar para poder amar o próximo. Tenho que cuidar da minha alma, rever os meus conceitos, o meu dia a dia, os meus pensamentos, para poder eu compreender o próximo. E assim eu amo a Deus. Alguma pergunta? Então vocês entenderam tudo, né? O que é que vocês têm que fazer então? Já que vocês não respondem, não tem dúvida nenhuma, eu que vou perguntar. Qual o caminho orientado por esse Espírito aqui para a gente chegar à felicidade? Ó, para nós, para tais pessoas somos nós. O caminho está iluminado e em todo o seu percurso eles leem estas palavras que lhes indicam o meio de chegar ao objetivo. O objetivo é a perfeição e, em consequência, a felicidade. Qual o caminho? Amar, muito bem, amar. Amar ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. É isso aí, é isso aí. Vamos para o item 19. É uma pergunta. É permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender os seus semelhantes? Resposta: certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando o progresso dos outros, sobretudo daqueles que estão sobre a vossa dependência. E essa é mais uma razão para o fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda que se cumpra,
com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não merecemos. Então é uma resposta de São Luís. Eu vou fazer a pergunta de novo, porque a primeira pergunta tem outras respostas. Ó, ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seus semelhantes? Ó, ninguém, a gente tem que entender primeiro a pergunta, para entender a resposta. Ó, ninguém sendo perfeito. Eu não sou perfeito, certo? Eu não sou perfeito. Então, nem eu, nem ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Ele falou que certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sob a vossa dependência. E essa é mais uma razão para fazerdes com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes pelo prazer de se denegrir. Então, eu não tenho o direito olha só, nesse último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever, que a caridade manda se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não merecemos. Então, aí ele faz uma outra pergunta, para a gente entender melhor. Ó, é repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? O que acontece? Você pode sim repreender o outro se o outro estiver errado, ainda mais se estiver sob a sua dependência. Por que você não vai repreender seu filho? Você não vai chamar a atenção dele para educá-lo? Então é a resposta aqui que vocês não entenderam. Ó. Certamente não. Certamente a gente não tem o direito de fazer uma crítica infundada, desarrazoada. Você criminalizar o outro. Isso você não tem o direito. Mas você chamar a atenção, ô Priscila, por que você deixou cair o copo aí e quebrar o copo? Toma mais cuidado, eu fiz errado? Eu fiz errado ou fiz certo? Fiz porque chamei a atenção de todo mundo. Mas eu fiz certo porque ela não quebrou o copo, eu apenas dei um exemplo. Ela não quebrou copo nenhum. Mas eu poderia chegar para ela, poxa, Priscila, Sandra. Esse já é a quarta vez. Hã? Ela parou ali, ela ficou... Ela não quebrou copo nenhum, eu estou apenas dando um exemplo. Eu posso fazer isso. Poxa, toma cuidado, Priscila. Já comprei mais de 20 copos. Olha, eu já comprei mais de 20 copos, isso é verdade. Some que é uma beleza, quando eu vejo, quebraram. Aí eu vou comprar copo, bota copo, quebra copo. Aí a gente diz, olha, toma cuidado com o copo. Josiane, quantos copos você já quebrou, Josiane? Nenhum? Priscila e Diogo quebrando copo aqui. Então, a gente pode falar assim. Agora, a gente não pode humilhar. É o que você falou bem. Na frente de todo mundo, poxa, Priscila, você quebrou o copo, toma cuidado. Né? Eu falei do copo porque ela saiu com o copo da mão, foi o que veio na minha cabeça aqui. Aí ele pergunta, é repreensível obter as imperfeições dos outros, quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições
não sejam divulgadas? Aí ele responde: olha, a Priscila tanto não quebrou o copo que ela pegou água e está trazendo para a gente. Ó. Foi apenas um exemplo fortuito. Obrigado. Está vendo? Ó, tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Quando alguém está fazendo uma coisa errada e você vê, você viu que a pessoa está fazendo uma coisa errada. O mal existe, você não é proibido ver. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública sem necessidade. Está vendo? O mal seria, foi o que a Sandra falou, eu chegasse e esculachasse com a Priscila porque ela quebrou o copo. Na frente de todos vocês aí, pô, Priscila, blá, 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 blá. Agora, que ela foi descuidada, porque quebrou vários copos, toda hora ela quebra um copo. Peguei o copo, tá? Qualquer coisa errada, coisas erradas mais graves, eu estou pegando uma coisa que acontece, acidente acontece, incidente acontece, isso acontece. Mas poxa, Priscila, toma cuidado, já comprei mais de 20. Eu falando com ela ali em particular, tem problema? Nenhum. É isso que ele está dizendo. Você expor para denegrir a pessoa, para humilhar a pessoa, é uma coisa. Às vezes você tem que falar com o grupo todo, porque serve de aprendizado. Serve de aprendizado para todo mundo. E ele continua: o erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com o sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo falta. Também seria mal se eu chamasse atenção só por prazer de chamar atenção, só para ver a outra pessoa sofrer. Ó, peguei você no flagra, pelo prazer de chamar atenção. Todo esse senso a gente tem dentro da gente. A gente sabe. Todo mundo sabe o que fazer, como fazer, na hora que fazer. Todo mundo sabe. É que a gente não faz porque não quer, por causa do orgulho, porque quer humilhar, porque não gosta do outro. Do nosso filho, a gente esconde os defeitos. Mas do filho dos outros eu falo. Esse é que é o erro. É totalmente contrário quando lançado um véu sobre o mal e assim ocultando do público, limitamo-nos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. É diferente. Você viu o erro do outro, eu não vou comentar, eu observei, eu vi, eu vou me esforçar para não fazer a mesma coisa, não cometer o mesmo ato dele, sem eu precisar divulgar. Eu não preciso divulgar. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista. De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Porque a humanidade, ela tem defeitos. A Terra é um planeta duro, um planeta atrasado, tem homens maus, né? Tem gente que está presa, não tem? Está na cadeia. Por que está preso? Está preso porque ele não pode ficar solto, senão ele vai trazer prejuízos para a sociedade ou para alguém. Então ele tem que ficar preso, ele tem que aprender. Ou você não pode matar, você não pode roubar. Aí ele é preso. A gente seria hipócrita se não visse esses erros, se não prendesse, se não separasse. E não pode ficar solto. Então a gente pode ver, sim. Agora, uma coisa é você ver
Outra coisa é você sair divulgando, olha o defeito do outro, ele fez isso, isso, e sair espalhando para todo mundo. Isso é que é ruim. Aí o Kardec faz uma outra pergunta. Haverá casos em que seja útil revelar o mal de outra pessoa? E aí? Será útil revelar o mal de outra pessoa? Vi o mal, vi a Dilane fazendo uma coisa errada. Vou espalhar. É útil ou não? Não, espalhar não, né? Ele pode me corrigir. Mas eu posso levar para os outros? Não. Não? Então vamos ver lá e vamos ver um exemplo. Essa questão é muito delicada. E aqui é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Isso aí. Se as imperfeições de uma pessoa só prejudicam a ela mesma, Isso. jamais haverá utilidade em fazer com que os outros as conheçam. Isso. Mas se elas podem prejudicar outras pessoas, é preferível que o interesse de um grande número de pessoas ao interesse de uma apenas. Então, a Dilane, ela passa a perna em todo mundo. Passa a perna. Bobeou, a Dilane está passando a perna. Pede dinheiro, não paga. Só ele. Que eu Se faço bobear, ela prejudica mesmo a todo mundo. Aí eu vou deixar a Dilane prejudicando todo mundo? Eu vou chegar e vou dizer, olha, vocês cuidado com a Dilane. que ela não Posso- vai atacar vocês. Ela vai passar a perna em vocês, hein? Ela vai. É igual ali tem um cachorro feroz, tem um cão feroz. Cuidado, não passa ali que o cachorro vai te morder. Então a gente, nesse caso, é melhor que ela seja prejudicada do que a maioria. Sim. Ó, a Dilane está chegando, ela não é confiável. A ficha dela ó, é grande. Abre o olho. A ficha dela é um caderno. Aí é o que ele está dizendo aqui, ó. É melhor prejudicar uma pessoa, ela vai ser prejudicada, do que prejudicar a maioria. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porquanto é preferível que um homem caia a que vários sejam enganados e se tornem suas vítimas. Ó, em semelhantes casos, é preciso avaliar as vantagens e os inconvenientes. Quantos maus religiosos a gente tem por aí? E o povo, com as suas dores, com as suas carências, vão lá naquele lugar. Vão lá mas só que aquele camarada lá, daquele lugar, o Newton, por exemplo, ele é mal intencionado, ele é um hipócrita, tudo que ele fala ali ele não faz nada, ele engana os outros. Então eu preciso saber quem eu sou, né? Para que eu não engane mais pessoas. Entenderam? Aliás, essas perguntas todas é o que a gente falou, e essas respostas está na nossa consciência. A gente sabe. A gente não sabe quando fala de alguém com maldade? A gente sabe. A gente não sabe quando alguém está prejudicando a gente, quando alguém prejudica todo mundo? A gente sabe a hora de falar, a hora de não falar, a hora de ficar quieto. Todo mundo sabe. A gente só está aqui relembrando. E os espíritos estão dizendo, ó, vocês vão responder por isso. Vocês responderão por isso. O André Luiz conta uma história interessante no livro Mensageiros. No livro Mensageiro. Mensageiro, eu sempre confundo, e Missionários da Luz. Não, nem a um, nem a outro.
É no livro Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Não, também não é. Olha a minha cabeça. É Obreiros da Vida Eterna. Obreiros da Vida Eterna. Ele conta uma história. No livro Obreiros da Vida Eterna, ó, o Chico, com a sua mediunidade, ele trouxe o mundo espiritual para aqui, para a Terra, para o mundo encarnado. Em todos esses livros que a gente estuda aqui, a gente está estudando agora no mundo maior, ele relata o que acontece com a gente no mundo espiritual. E a gente vê que é a continuidade da vida daqui. Tem gente boa, tem gente má, tem gente que se arrepende, tem gente que não se arrepende. O que você vê aqui na Terra é como se fosse um funil. A boca menor é aqui na Terra. A boca menor é aqui na Terra. E a boca maior do funil, aquela parte que você joga ali por cima, é o mundo espiritual. O que tem aqui na Terra, que é desse tamaninho, no mundo espiritual é muito maior, com muito mais amplitude. E ele vai contando várias situações, várias, inúmeras, centenas delas, dessas obras. Então foi o Chico que trouxe através da sua mediunidade. E o livro que eu estou citando é do espírito, chamado André Luiz. É um nome, é um pseudônimo. Quando ele viveu aqui na Terra, ele era médico, mas não revela o nome dele. Era um médico. E ele vai contando muita coisa que ele vê no mundo espiritual, muita. E esse exemplo que eu vou dar para vocês é correlato ao que nós estudamos aqui agora. Então, ele vem numa missão à Terra para levar ele e um grupo de espíritos, levar para uma região segura após o desencarne. As pessoas que estavam para morrer, já viram aquela piada da morte com aquela máscara feia, preta, que vem com a foice? Já viu? É aquilo ali, mas eles não vêm com aquela foice, não. É o pânico. Eles vêm, a pessoa vai morrer, vai desencarnar, eles vêm ajudar a pessoa a desencarnar. E levá-la para um lugar seguro. Pessoas bondosas, pessoas que cumpriram com o seu dever. E ele socorre 5 pessoas. Espíritas, católico, uma evangélica. Olha só, a mesma equipe. Uma evangélica, essa teve até uma moratória, um católico e 3 espíritas. Todos 5 eram boas pessoas. Todos 5. Aí, vamos lá para um deles, para o Dimas. O nome dele era Dimas. O Dimas morreu. O Dimas estava no caixão. O corpo do Dimas estava no caixão. E foi muita gente no enterro do Dimas, porque o Dimas era um homem bom. Ele era espírita e era um homem bom. Aí teve um comentário. Já viu como é que é enterro, né? Todo mundo fica conversando, né? Falam de tudo. Só não fazem prece ali para o defunto, que é o que ele mais precisa, né? Aí estava lá um camarada, rodeado por alguns outros, um cavalheiro, rodeado por outros cavalheiros, e ele contava assim: esse aí, se referindo ao Dimas, é um boca de siri, boca fechada, um bom homem. Ele presenciou um crime e não falou para ninguém. E ele contou o crime. Ele contou. Ele vinha andando na rua, saindo do seu centro, e o fulano saía da casa
de uma determinada pessoa, onde passou a noite com a mulher do outro, de alguém lá. E quando ele saiu, foi visto por um homem, por um outro homem conhecido, e ele chegou para junto desse homem e disse assim: o que foi que você viu? E o homem, com medo, respondeu: eu não vi nada, eu não vi nada. Você viu sim, você viu sim, e você vai desaparecer. E o homem pediu: eu não vi nada, eu estou indo para minha casa, eu estou saindo do meu trabalho, por favor. E o homem: não, você viu o que não deveria ter visto. Puxou a arma e matou o homem. Não teve piedade, matou. E quando ele ia fugindo, depois do assassinato, o Dimas estava passando, vindo do centro espírita. O Dimas olhou para ele olhou para o homem e ele sumiu. Foi embora. Não fez nada com o Dimas. O tempo passou. Dimas não falou nada com ninguém. Não delatou o homem. Não falou nada com ninguém. Não comentou o fato com ninguém. Agora vocês vejam. Ele não comentou nada com ninguém. Ninguém sabia disso. Ninguém. Aí ele se refere: homem bom, sabia guardar segredo, não denegriu a imagem de ninguém. Agora morreu a vítima foi morta, foi assassinada, morreu o assassino e morre agora a testemunha. Aí uma das pessoas que estava ouvindo a conversa pergunta para ele: mas como que você sabe dessa história? Aí ele diz assim: boas relações que eu tenho, as boas relações. O padre fulano de tal que me contou. Olha só, ele era amigo do padre, o assassino se arrependeu, contou tudo para o padre, e o padre contou para ele. E ele estava contando para todo mundo agora. Estava contando para todo mundo. Vamos analisar. Aí, de repente, vem o assassino. Ele morto já, em espírito. Segura ele pela gravata, pela camisa, balança. Por que você está me chamando? O que você tem comigo? Quem te autorizou a falar sobre isso? Olha só. O espírito veio furioso. E ele ficou todo arrepiado, ainda conta para eles: olha como é que eu estou. Eu vou parar de falar isso, estou todo arrepiado. E ficou mesmo, porque o outro grudou nele para tirar satisfação. Então vamos analisar a história. Olha só a conduta do Dimas. Precisava ele sair falando para todo mundo? De onde o camarada saiu? Precisava ele falar para todo mundo? Cidade pequena, há muito tempo atrás, há muitos anos atrás. Adiantava ele espalhar que fulano era um assassino? O que ele ia ganhar com isso? Porque é assim, vou te contar uma coisa, mas não conta nada para ninguém não, hein? Eu estou falando para você, hein? Aí ele conta. É a mesma coisa que falar, Adilane, espalha o que eu estou te dizendo, E quando a gente quer espalhar alguma coisa, a gente já sabe para quem contar, Vou na Dona Maria, que é a fofoqueira do lugar. Dona Maria, eu tenho um segredo aqui para a senhora. Ela: é mesmo? Eu vou te contar, mas quietinha.
Mas eu já sei que a Dona Maria vai falar para todo mundo. Eu não tenho coragem de falar, mas a Dona Maria tem, ela vai fazer o trabalho sujo. Então eu sou culpado e ela também. Adiantava o Dimas falar? Ia trazer a vida do outro de volta? Ia expor a situação do marido traído? Ia expor a situação da mulher? Ia arrumar uma confusão. E ele era diretor de uma casa espírita. Agora vocês vejam a nossa responsabilidade. O Dimas era um diretor, um homem correto, um homem de bem. Quantos assuntos nós ouvimos aqui, Edilane? E não dá para contar. Eu não posso falar. Às vezes, a gente cita um exemplo, assim, fortuito, mas nunca podemos citar a fonte. Nunca podemos citar a fonte, não. Passar aquela situação. Quantas situações a gente escuta na reunião mediúnica, que os espíritos falam mesmo. Dona Maria, você está com pena dela? Aí conta quem foi Dona Maria lá atrás. E eu não posso chegar nem para Dona Maria e dizer, Dona Maria, ó, e botar o dedo na cara dela. E nem contar essa situação para ninguém. Eu não posso fazer isso. Aquele padre lá, tem muito padre bom, tá? Acho que a maioria é bom. Aquele padre não foi bom. Ele contou. Ele confiou no amigo. Mas ele era linguarudo, né? Ele não tinha que contar nada. E mesmo o cara morto, o defunto, voltou para tirar satisfação. Voltou para tirar satisfação. Ele já não era bom mesmo, estava arrependido, estava com remorso. Ele estava com remorso do que fez. Voltou para tirar satisfação. O que aconteceu depois eu não sei. Mas o espírito pode ter esperado ele sair do corpo para conversar com ele? Pode. Tudo bem. Vou esperar você dormir e vou ter uma conversa com você. Vou ter uma conversa com ele. Aí a pessoa tem um pesadelo. Aí tem um pesadelo porque fez fofoca. Tem um pesadelo porque fez fofoca. Às vezes a gente faz a fofoca aqui, aí eu falei da Dona Maria. Falei mal da Dona Maria e da Dona Luzia. Para Custódia. Custódia é linguaruda. Falei mal da Dona Maria e da Luzia para Custódia. Falei mal, Custódia. De noite, isso aí chegou, ela como espírito vai saber. E se a Dona Maria e a Dona Luzia não gostar do que eu falei, e elas não forem um espírito elevado, elas podem ir atrás de mim durante o sono. Ô Nilton, quem te deu esse direito? Por que você estava falando isso de mim? Quem é você? Aí eu vou ter um pesadelo. Vou acordar mal. Vou acordar muito mal, porque falei mal da vida alheia. E aquelas pessoas que eu me referi, elas não ouviram aqui, mas como espírito elas sabem. No mundo espiritual a gente sabe de tudo. Pode ter até um espírito fofoqueiro, igual a Adilane, aí a Adilane vai lá na Dona Luzia e diz assim, ó, o Nilton falou mal da senhora e da senhora, Dona Maria, olha lá. Aí ela, é mesmo? Aí vem averiguar os fatos, de fato ele falou, aí vem tirar satisfação comigo. Então, eu estou pegando uma coisa que é muito corriqueira, falar mal da vida alheia. É faltar com a caridade, é faltar com amor ao próximo, é faltar com amor a nós mesmos. Aí a gente não tem a consciência tranquila. O que traz a felicidade é a fé no futuro e a consciência tranquila. Eu não vou ter a consciência tranquila porque eu falei mal da vida alheia. E às vezes, isso
é uma mentira a gente falar mal, e é uma mentira, aquilo não é uma verdade, não é mesmo? É isso aí. Por isso a gravidade do assunto. Alguma pergunta? Então vamos rezar. Quer fazer a prece? A Dilane vai fazer a prece. Agradecemos a Jesus, agradecemos esse estudo, o Evangelho, que possamos guardar em nosso ser, em nossa mente, que possamos praticar, Jesus. Agradecemos e pedimos aos Espíritos bondosos, ao Seu altivo, a Maria de Lourdes, as irmãs, pedimos a Maria, mas pedimos permissão a Deus para dar por encerrado o estudo do Evangelho, junto aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Peço permissão, que assim seja. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa